O governo do estado muitas vezes está um pouco distante disso e não percebe o quanto que a população sofre. O papel do estado da região metropolitana está ausente. Se a gente não se unir e colocar essa agenda metropolitana para que o governo nos dê a mão, a gente não consegue resolver. Eu não sei se o consórcio é a melhor saída. Nós temos situações de contratos, de adesões de atas, que nos deixam em situação constrangedora. Eu, como secretário, sofri muito isso. Não quero sofrer isso como prefeito. Esse sistema tem que mudar. A gente vai para Belo Horizonte com o paciente, é quase que um favor. Tirar os ismos. Os radicalismos têm que sair fora da nossa conversa. Nós vamos conversar com todas as pessoas. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui nesse Café com Política especial e um dia após o primeiro turno das eleições de 2024. Eu sou Thalita Marinho, comigo aqui ao meu lado tem o meu parceiro de bancada Guilherme Braim. Olá, Guilherme. Olá, Thalita, um ótimo dia a você e aos ouvintes que nos acompanham nessa manhã para tratar muito dos ecos da eleição, das definições que tivemos na capital, na região metropolitana de Belo Horizonte e hoje para tratar especialmente no Café com Política da região metropolitana. A gente tem o prazer de receber aqui os 3 prefeitos eleitos das cidades mais importantes da região metropolitana. O prefeito de Nova Lima, João Marcelo, do Cidadania, que foi reeleito com 85,60% dos votos. Olá, prefeito, prazer tê-lo aqui, obrigada pela participação. Olá, Thalita, Guilherme, aos amigos eleitos Heron, Marília, é uma honra poder participar desse Café com Política e repercutir aí a eleição em nossas cidades. Heron Guimarães, eleito pela União Brasil para a cidade de Betim, com 52,46% dos votos. Prazer tê-lo também e parabéns pela vitória, Heron. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia, Marília, nossa prefeita reeleita de Contagem. Bom dia, João, nosso prefeito reeleito de Nova Lima. E a prefeita de Contagem pelo PT, Marília Campos, reeleita, com 60,68% dos votos. Prazer tê-la aqui, viu, prefeita? Obrigada, Contagem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tempo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Heron. E bom dia, João Marcelo. Deixa eu começar a nossa conversa falando sobre desafios comuns. E eu vou querer, claro, uma resposta de cada um dos senhores a respeito de região metropolitana de Belo Horizonte. Depois a gente pode até entrar nas minúcias dos municípios. Mas do ponto de vista da integração entre vocês, a gente está reunindo cidades que têm pujança econômica e desafios certamente na mesma proporção. O que aponta para vocês a primeira necessidade e, mais do que isso, a possibilidade de atuar em conjunto pelas prefeituras? Prefeito João Marcelo, começa pelo senhor. Eu quero trazer como um primeiro tema a questão da mobilidade urbana e a gente precisa enxergar a região metropolitana de maneira mais integrada. Nós, prefeitos, temos essa grande responsabilidade, né? É claro que lá em Nova Lima nós temos os nossos desafios, em Betim, Contagem e os outros municípios da mesma forma, mas eu acho que nós temos que estar mais unidos e integrados, buscando soluções que sejam elas de metrô, como a gente bateu um papo aqui antes, né, Marília? Ou também de outras vias, soluções que vão trazer mais qualidade de vida e melhoria também no transporte público, que a população sofre diariamente, seja para ir para os estudos, para acessar um hospital, para ir trabalhar. A gente sabe o quanto a população sofre. Em Nova Lima a gente avançou muito nesses últimos anos, mas eu quero estar ao lado desses prefeitos eleitos aqui para ter uma discussão da região metropolitana. Heron. Thalita, João, acho que o João disse o principal, né, dilema da região metropolitana, que é a integração do trânsito, a integração do transporte público. Marília tem um projeto que já discutiu com o Vitório. Temos tudo aí para dar seguimento a esse projeto, o projeto do trem metropolitano, sobretudo ligando BH, Betim, Contagem. Nós temos o principal desafio, mas são outros gargalos. A saúde é um outro gargalo, a questão da violência é um outro gargalo, e nós vamos, sobretudo, buscar o que nós fizemos em campanha. O Rodoanel não vai ser da forma que o governo do estado quer. Prefeita Marília Campos, a sua consideração. Problemas comuns e as soluções devem ser articuladas e integradas. Nós temos hoje um cidadão que mora em Contagem, mas trabalha em Betim, que mora em Nova Lima e trabalha em Belo Horizonte. Ele utiliza o transporte coletivo não só municipal, mas também o estadual. Então nós precisamos articular iniciativas junto ao governo do estado para, em primeiro lugar, melhorar o transporte metropolitano. Uma vez que, por exemplo, em Contagem, 70% do transporte coletivo
é metropolitano, né? E melhorarmos também o transporte municipal. E as outras alternativas, como mobilidade ativa, as ciclovias, que eu acho que são importantes a gente avançar, e também o trem sobre trilhos. Nós estamos lutando para que ocorra mais expansão do metrô e junto com Betim e possivelmente com Belo Horizonte, pelo menos especialmente essas 3 cidades, a gente colocar o trem nos trilhos para transportar, além da carga, transportar passageiros. Aí sim, melhora. A gente fala, prefeito e prefeitos, de um transporte público que precisa ser pensado, inclusive, pelo governo do estado, né? E talvez mais pelo governo do estado do que pelas próprias prefeituras. E a gente vê 3 prefeitos, o Heron, que chega agora como prefeito eleito pela primeira vez, os senhores reeleitos, mas a gente vê 3 prefeitos que já eram alinhados. Eu queria saber exatamente dessa importância de termos prefeitos alinhados da região metropolitana com as outras cidades que integram também as cidades da região metropolitana, com a capital mineira, mas sobretudo com o governo do estado. Vamos começar na mesma ordem. Prefeito João Marcelo, por favor. Olha, eu sou testemunha das reuniões que nós tivemos na Grambel, onde, por exemplo, esse tema que nós tratamos do transporte público foi sempre questionado ao governador, ao DR, à Secretaria de Infraestrutura, né? E eu acho que nós, prefeitos, batalhamos muito por isso, porque a gente sofre por estar na zona quente, onde o cidadão bate na nossa porta, né? O governo do estado muitas vezes está um pouco distante disso e não percebe o quanto que a população sofre. Nós, prefeitos, temos que estar mais unidos ainda. Ter uma força de voz ainda mais ativa, porque a gente sabe que boa parte dessa responsabilidade e dos contratos são do governo do estado, mas quem usa são os cidadãos da cidade, né? São os novalimenses, os belo-horizontinos, os das cidades de toda a grande BH. Então, assim, essa articulação ela é fundamental, mas a gente precisa estar mais próximo, com uma cobrança mais ativa e com uma articulação mais forte, para que o governo do estado tenha sensibilidade e um olhar especial nessa pauta que é tão importante. Heron. Nós tivemos com o governador, tivemos com o vice-governador Matheus Simões durante a campanha. Eles empenharam apoio em Betim. Sou grato a esse apoio que eles empenharam lá em Betim. Mas nós temos que realmente fazer com que o estado assuma o seu papel na região metropolitana. O papel do estado na região metropolitana está ausente. Nós precisamos agora reunir. Me sinto muito à vontade com a Marília, muito à vontade com o João, né? Um período que eu dirigi essa casa foi um período muito democrático, muito republicano, onde que a gente abriu diálogo para todo mundo. E agora, como prefeito, e eu digo que Betim não mudou de prefeito, mudou de geração. E agora nós estamos com a faca e o queijo na mão para a gente ter uma integração metropolitana e ter diálogo, sobretudo com o governador, que vai compreender a nossa necessidade. Eu tenho certeza que ele também já amadureceu politicamente. Nós temos um vice-governador que é muito sensível à causa. Estive conversando com ele muito tempo durante a campanha. E agora é a gente colocar em prática essa integração que a gente precisa. Marília está certa, nós temos um projeto enorme pela frente e estamos dispostos aqui, com diálogo, fazer a vontade dos municípios se destacar e ser priorizada. Prefeita Marília. Eu acho que é muito importante essa articulação que já inicia aqui. Porque a gente dialogou muito separado com o governo do estado. Ora era Contagem, ora era Betim, ora era Nova Lima. E hoje a gente tem consciência de que se a gente não se unir, colocar essa agenda metropolitana para que o governo nos dê a mão, a gente não consegue resolver. E eu quero levantar aqui, além do transporte coletivo, eu levanto aqui o problema, por exemplo, das consultas especializadas, da média e da alta complexidade na área da saúde. Quem regula é o Estado. Então, o nosso paciente fica 10 dias na UPA em Betim, 15 dias na minha UPA, esperando ir para Belo Horizonte. Isso tem que ser abraçado também pelo governo do Estado. E aí eu quero estender essa pergunta, esse posicionamento feito pela prefeita Marília, para os senhores também, para lhes perguntar sobre algum desenho institucional. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo dos consórcios, as cidades do interior, que fazem a utilização desse sistema para garantir uma operacionalização melhor nessa troca de pacientes, no trânsito exatamente dessa possibilidade de fazer consultas médicas especializadas. João, Heron e depois Marília também. Como é que vocês avaliam? É preciso fazer algum desenho novo, diferentemente do que se tem, para tocar projetos em saúde? Olha, a saúde, especialmente essa de alta complexidade, média complexidade, é o que mais nos aflige.
Quando a gente pensa na atenção primária, a gente está fazendo dever de casa em Nova Lima e eu tenho certeza que com a expressiva votação que os prefeitos aqui tiveram, o trabalho é reconhecido também nos municípios de Betim e Contagem. E quando a gente pensa média e alta complexidade, que a gente fica ainda assim muito atrelado, né, à responsabilidade do governo do estado, a Belo Horizonte muitas vezes é quem puxa através da central de leitos, a gente precisa entender qual que é o melhor caminho, porque esse é um sofrimento, o cidadão bater na nossa porta precisando de uma transferência e a gente não tem, é verdade, a gente não tem interferência nisso e nem tem que ter, o sistema é que tem que funcionar da melhor maneira possível para atender a saúde do cidadão. Eu não sei se o consórcio é a melhor saída, a gente precisa aprofundar essa discussão, inicialmente até a Ilse puxou isso na Granbel, a criação do consórcio da Granbel, não sei se o objetivo seria prioritariamente a saúde, mas sim talvez atender a outras pequenas demandas dos municípios. Mas, enfim, é uma discussão que a gente precisa ter para encontrar o melhor caminho. Guilherme, como secretário de saúde que fui entre janeiro e abril desse ano, eu percebo que a fórmula consórcio, ela tem que ser muito aperfeiçoada. Nós estamos na mão de consórcio, às vezes, que não são tão ilibados. Nós temos situações de contratos, de adesões de atas, que nos deixam em situação constrangedora. Eu acho que isso tem que ser repensado, sim. Betim, Contagem, Nova Lima, são cidades que lideram Minas Gerais. Elas têm que pensar, pelo menos é o meu pensamento. Vamos conversar. Agora o diálogo é a palavra-chave. Marília, João, mas Betim, Contagem, Nova Lima, ele tem que liderar o processo. Nós não podemos ficar na mão de consórcios, muitas vezes, hoje, que nos colocam em situações difíceis. Eu, como secretário, sofri muito isso. Não quero sofrer isso como prefeito. Marília, por favor. No caso da saúde, minha opinião primeira é de que o governo do estado tem que fazer uma regulação diferente. Quem hoje faz a regulação nem é o governo do estado, é a capital, Belo Horizonte. Então, esse sistema tem que mudar, porque a gente vai para Belo Horizonte com o paciente para fazer um cateterismo ou para fazer uma cirurgia, é quase que um favor. E o recurso do governo federal vai para Belo Horizonte. Então, os hospitais, todos os procedimentos, eles estão em Belo Horizonte. Então, consórcio não vai resolver o nosso problema. Tem que modificar a regulação do sistema. Agora, já no transporte coletivo, eu acho que a gente pode avançar, como alguns estados já avançaram, criando consórcios metropolitanos. Experiência de Recife, experiência de Goiânia, para administrar o transporte metropolitano integrado com o municipal. Nós temos alguns órgãos de destaque, como a MM, por exemplo, a própria Granbel, que o senhor citou, o prefeito João. E aí, Heron, o senhor fala sobre representatividade, né? Sobre Betim, Contagem, Nova Lima terem mais visibilidade. É importante que senhores prefeitos participem também dessas iniciativas, porque a gente, por exemplo, na MM, a gente vê prefeitos de outras cidades com importância também para Minas Gerais, é claro, e outras regiões. Mas o que muito se fala é sobre a falta da representatividade desses prefeitos da região, dessas cidades importantes, polos industriais, tomarem frente dessas instituições. É um plano para algum de vocês? Bom, primeiro que nossas cidades não são ilhas, né? Especialmente aqui na região metropolitana, com uma conurbação muito grande. Muitas vezes se misturam a divisa entre os municípios. E partindo desse pressuposto, nós não podemos atuar como ilha. A gente tem que atuar integrado. Então, indiscutivelmente, essas associações têm uma representatividade muito grande e cabe a nós, prefeito, darmos a ela o devido tamanho, né? E, claro, isso tem que ser construído, o Heron disse muito bem, com diálogo, com parcimônia e com articulação positiva entre os municípios. Aquilo que for positivo, a liderança que a gente tiver, nós vamos abraçar e vamos seguir junto, se for para defender os interesses da região metropolitana. Heron. Thalita, eu participei de algumas reuniões, ainda como secretário de gabinete, acompanhando o prefeito Vitório. O prefeito Vitório preferiu não participar de algumas associações, seja Granbel, seja MM. Eu penso um pouco diferente. Nós temos que participar sim, mas essas associações também têm que fazer um papel mais forte. Tem que fazer valer o que elas representam. Hoje eu vejo elas muito presas
não vou dizer submissa, porque é muito forte, mas vou dizer presa aos interesses diretos do Estado. Essas associações, elas têm que ser mais independentes e muito mais municipalistas do que são. Prefeito Marília. Além da gente fortalecer as associações, que eu acho que tem que ter elas, né, autonomia em relação a quaisquer governos, né, tanto federal como também estadual, eu defendo que a gente crie uma articulação das cidades que fazem divisa. Uma coisa é Pará de Minas, que faz parte da região metropolitana. Não tem os mesmos problemas da divisa de Nova Lima com Belo Horizonte, da divisa de Betim com Contagem, da divisa de Contagem, que, por exemplo, tem algumas cidades que nós fazemos divisa com 3 cidades, Contagem, Ibirité e Belo Horizonte. Então, essas cidades que estão no entorno de BH merecem uma articulação específica para discutir problemas muito comuns e que merecem essa solução articulada, que a Granbel não responde e nem a MM. Talvez a gente sentar aí um grupo de cidades que têm divisas. G3. Um G3. Tá aí uma nova proposta já trazida por Heron Guimarães para a mesa de discussão. Eu queria abordar um outro tema, e o prefeito João Marcelo tocou um pouco na expressão zona quente, aquela em que os prefeitos sofrem muito dentro dos municípios, mas nem sempre as ferramentas estão disponíveis para resolver o problema. Estou falando de segurança pública. O governo federal já disponibilizou certos recursos para tratar com os governadores de estado nos últimos anos, e nem todo esse recurso é utilizado, porque não há, aparentemente, um plano dos governadores para lidar com segurança, pensando com foco nos municípios, onde o problema aparece, nos roubos, nos furtos e etc. Na visão de vocês três, como é que se deve dar essa discussão? Ela está bem feita, ela precisa melhorar. O que o município, e agora os senhores como prefeitos, o que o município demanda, o que está urgindo para que o município tenha condições de lidar com segurança pública, com as ferramentas que hoje ele não tem e que deveria ter? Prefeito João Marcelo. Bom, a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, né? Mas, como disse, os problemas de segurança pública estão no dia a dia das nossas comunidades. Lá em Nova Lima, a gente tem buscado estreitar esse relacionamento, sabe? Em relação ao governo do Estado, talvez é uma relação mais distante, mas a atuação local, a delegacia regional nossa, a companhia independente lá no nosso município, a gente tem buscado ter uma relação próxima. Por exemplo, o nosso centro de vídeo monitoramento, ele é integrado, então a gente tem policiais militares, policiais civis e guardas civis trabalhando juntos. Eu acho que um caminho para isso é buscar essa integração, né? Isso torna até mesmo as operações de segurança mais efetivas, né? O povo mineiro é um povo que tem muito orgulho da nossa polícia militar, mas essas ações integradas que nos ajudam a combater a violência, combater o crime, e eu acho que a gente tem que buscar trabalhar dessa forma, de maneira integrada. Prefeito Heron. Pontualmente, Betim tem feito muito, né? Nós lançamos o projeto de cercamento eletrônico, que é mais para a região central, e dentro do nosso plano de governo está a perspectiva de ampliar isso para as regionais de Betim. Betim tem 10 administrações regionais. Com relação ao financiamento da segurança pública, Betim também faz muito. Acabamos de dar um prédio novinho para o 33º Batalhão, conversamos muito com o 2º Comando, então tudo o que acontece hoje em segurança pública em Betim, 60%, 70% é a prefeitura que banca. Então, novamente, a gente precisa ter o Estado mais presente. Sabemos que a Polícia Militar meio que está não sei se posso afirmar isso, mas a gente sente isso nos números, uma greve branca. Precisamos ouvir isso do Estado, precisamos que o Estado se sensibilize. Os índices metropolitanos de segurança pública estão piorando. Nesses últimos 6 meses para cá, pioraram. Então nós temos que conversar com o governador. Acho que nós 3 aqui temos condição de ter um diálogo limpo, um diálogo sincero, transparente, seja com o Matheus, seja com o governador Zema, e já começar a entender por que esses índices estão aumentando. Nós temos em Betim um investimento muito grande na área de segurança, mas sabemos que sem o Estado a gente não vai conseguir melhorar esses índices, e está na hora. O que nós temos percebido nesses últimos meses já nos preocupa. Então, essa integração com o governo do Estado também faz parte, e o diálogo, e o Estado precisa nos ouvir, e vai ter que nos ouvir, porque os índices não estão indo bem, e a gente precisa dar uma segurada no crescimento da violência na região metropolitana, que voltou a crescer depois de muito tempo de queda. Prefeita Marília. A gente tem a queda dos índices de violência
na cidade de Contagem, eu não sei exatamente Betim e Nova Lima, os crimes violentos reduziram em 51%, mas crimes contra o patrimônio têm aumentado muito. Isso, na nossa opinião, é importante que fortaleça a presença da Polícia Civil, da Polícia Militar, fortaleça a nossa política que a gente desenvolve, que é atuar de forma conjunta e integrada, e essa questão do investimento em tecnologia também é fundamental. A gente já está fazendo o cercamento digital, já colocamos câmeras em todas as escolas e agora vamos instalar em vários pontos da cidade. Qual que é o problema? A sobrecarga do investimento, ele é único para o município. E a gente tem que ter apoio do governo federal e do governo municipal, porque tudo isso que a gente coloca, os centros de monitoramento, o cercamento digital, ele fica à disposição não apenas da cidade, mas de todas as cidades. Então a gente gostaria de ter mais apoio, governo federal e governo do estado. E antes, Thalita, só claro, para confirmar, Betim realmente teve uma queda. Nós tivemos 7.800 crimes violentos no ano de 2015. Tivemos em 2023 1.100 e poucos crimes violentos. Então, nós tivemos uma política de segurança forte. O governo do estado também teve, sobretudo, Pimentel não fez um bom governo, mas ele fez as bases de segurança. Isso deu uma sensação de segurança muito grande nas nossas cidades. Mas, como a Marília disse, nós estamos sobrecarregados. O município está bancando tudo. O estado precisa olhar com mais carinho para isso. E antes da gente continuar aqui, vamos só reforçar para quem está nos acompanhando pela FM O Tempo, nos 91.7, também pelo youtube.com.br O Tempo, que a gente tem o prazer de receber hoje nesse Café Política Especial os 3 prefeitos eleitos na cidade de Nova Lima, de Betim e de Contagem. João Marcelo do Cidadania, prefeito Heron Guimarães do União Brasil e a prefeita Marília Campos do PT. E aí a gente fala dos 3 prefeitos das cidades da região mais importantes da região metropolitana. Em Belo Horizonte a gente tem um segundo turno. Nós não vamos colocar aqui vocês na parede perguntando quem vocês vão apoiar nesse segundo turno entre Bruno Engler, do PL, e Paz Norman, do PSD. Mas eu queria saber dos senhores, o que os senhores esperam de quem ou vai continuar na Prefeitura de Belo Horizonte, ou quem pode chegar para a Prefeitura de Belo Horizonte, nesse quarteto que precisa e muito funcionar para quem é morador da cidade da região metropolitana, como eu, Guilherme, por exemplo, como quem está nos ouvindo neste momento. A expectativa é que o povo belo-horizontino escolha, né, com muita sabedoria o próximo prefeito e, independente de quem seja eleito, o que nós esperamos é um prefeito que seja parceiro, que tenha sensibilidade, que tenha diálogo, que tenha escuta e que não se distancie das cidades vizinhas da região metropolitana. Né, isso já ocorreu por vezes, em outros momentos não. O nosso desejo é que, passado esse pleito, a gente possa, nós 3, sentarmos com o prefeito de Belo Horizonte, com outros prefeitos também, mas ter um diálogo aberto entre os municípios. Só assim a gente vai ter uma região metropolitana cada vez mais fortalecida. Prefeito Heron. No caso de Betim, Thalita, eu acho que quem vencer, e vai ser uma disputa bem acirrada, nós vamos conversar com muita tranquilidade. Eu tenho uma amizade pessoal com o prefeito Fuad, o vice dele é do meu partido, e, por outro lado, Bruno Engler é do PL, que tem a minha vice, né? A Cleusa foi a minha vice. Então, eu acho que agora é esperar o resultado e conversar com quem for eleito. Nós, de Betim, sabemos que Belo Horizonte também vai ter que olhar para a região metropolitana. E eu acho que na mão de um dos dois, no caso de Betim, muito em função das nossas composições partidárias, nós vamos ter um bom espaço de conversa, seja com quem for. Prefeita Marília. Minha expectativa é que Belo Horizonte lidere essa articulação das cidades que estão no entorno da capital. São 10. Sim. Então não seria G3, seria um G10 das cidades para que a gente discuta soluções que sejam articuladas para os problemas comuns que atingem as nossas cidades. Agora eu vou me permitir perguntar uma coisa específica de cada município. É apenas um tema, mas as soluções eu sei que elas são dadas muito na minúcia do dia a dia. É para perguntar sobre desigualdade social. Esses 3 municípios reúnem PIBs muito importantes, reúnem capacidade de investimento com prefeituras que têm mantido boas gestões e têm encontrado algum espaço para fazer investimentos próprios e, em outra medida, trazendo recursos do governo do estado e do governo federal. Mas desigualdade social, cada prefeito sabe exatamente como é que funciona e como tem
apresentado nas propostas dos senhores a possibilidade de solução. Então eu queria que os senhores indicassem um pouco do caminho. O que pretendem fazer nos seus municípios para diminuir a desigualdade social por lá? Prefeito João Marcelo. Bom, Nova Lima, apesar de ser conhecida como cidade dos ricos pela alta concentração de condomínios de luxo, especialmente na parte da zona sul de Belo Horizonte ali, é uma cidade como qualquer cidade no Brasil, tem seus bolsões de miséria. E nós criamos um programa já no governo atual, né, que é o programa Nova Renda, um programa de transferência de renda municipal, onde nós colocamos inclusive na lei orgânica do município a garantia de 1% do orçamento para combater a pobreza através do nosso programa. A gente já investe obrigatoriamente pela Constituição 25 em educação, 15 em saúde. Se todo município colocar pelo menos 1% para combater a pobreza, nós vamos ter essa missão mais rápido. O que a gente quer fazer agora é articular cada vez mais esse programa de combate à pobreza, de transferência de renda, de garantia de dignidade à população, às políticas públicas de desenvolvimento econômico. Por exemplo, aos nossos programas de qualificação técnica, a nossa escola de programação e robótica, o nosso programa de idiomas, onde a gente oferece bolsas de inglês, espanhol, mandarim nas instituições privadas do município, 100% custeado pela prefeitura para quem mais precisa. Ou seja, a gente quer, a partir do momento que essas famílias passam a ter o mínimo da dignidade humana, da condição de sobrevivência, de sair daquela situação de extrema pobreza, agora elas possam se preparar para correr atrás dos seus sonhos e realizar esses sonhos. Prefeito Heron? Guilherme, durante a campanha eu rodei muito a cidade. A cidade tem bolsões que a gente precisa olhar com muito foco. Mas eu acho que a grande palavra para a gente dar uma equidade social chama-se regularização fundiária. A regularização fundiária vai trazer esgoto, vai trazer iluminação, vai trazer dignidade para essas famílias que têm direito à herança. Então, seguramente, o grande programa nosso, ele se baseia nessa regularização fundiária, que com ela vem outros benefícios de assistência social, vem outros indicadores que nos permitem fazer uma saúde mais focada, mas em termos de prioridade, eu acho que a regularização fundiária e, obviamente, a Secretaria de Saúde, junto com a melhoria da saúde, sobretudo na humanização e no acolhimento da saúde, são os nossos principais desafios hoje em Betim. Prefeita Marília? A desigualdade social, ela se reflete também nos territórios, nas regiões. Então, a nossa política foi e continuará sendo fortalecer todo o processo de urbanização das vilas, dos aglomerados urbanos, para que as pessoas tenham a melhor qualidade de vida. E continuar apostando na melhoria da infraestrutura na cidade, para que Contagem seja uma cidade mais atrativa para o investimento privado, porque é através do emprego e da renda que a gente também combate a desigualdade social. Prefeito João Marcelo, reeleito nesse ano de 2024, o que o senhor fez no primeiro mandato? Que o senhor olha agora e fala assim, eu preciso melhorar, ou aquilo que ainda é uma meta que não foi possível ser alcançada nesse primeiro mandato de 4 anos e que segue agora como prioridade? Olha, eu entendo que Nova Lima tem 3 grandes desafios. Um da mobilidade urbana, onde a gente avançou bastante. Outro da diversificação econômica, como uma cidade mineradora, mas hoje nós já temos metade da nossa arrecadação de ICMS e ISS, a CEFEM, os royalties da mineração representam 12%, então a cidade está passando por um processo de diversificação econômica, mas tem um terceiro desafio que a gente ainda precisa avançar, que são as políticas habitacionais. Nova Lima tem um déficit habitacional alto, principalmente por ter uma terra muito cara, e a gente tem discutido com as mineradoras, que são as grandes proprietárias de terras do município, um processo muito interessante de regularizar as terras do município, assumir a regularização das terras onde as áreas foram ocupadas, em contrapartida esse mesmo recurso ser destinado para novos programas habitacionais e a mesma metragem, ou seja, para cada metro de uma área ocupada que a gente regularizar, a mineradora disponibiliza 1 metro de uma área limpa para a gente fazer projetos habitacionais. Então é um desafio que a gente espera enfrentar nesse próximo mandato e trazer importantes realizações para a nossa cidade. Prefeito Heron, o senhor fala em dar continuidade ao mandato, né, ao governo, ao legado do prefeito Vitório Medioli. O que o prefeito já conversou com o senhor que seria a continuidade, de fato, e a prioridade hoje para a cidade? Eu sempre digo e disse ao longo da campanha, lealdade não é nulidade. A gente vem com projetos novos, a gente sabe que a cidade mudou através do governo Vitório Medioli. Nós sabemos que a infraestrutura é outra.
Nós sabemos que tivemos investimentos enormes, foram 15 creches padrão internacional, das 44 UBS que tem lá, 22 foram construídas por ele, o centro materno-infantil foi construído por ele, mas sabemos que nós temos os gargalos, a saúde em especial, o acolhimento e a humanização da saúde, o funcionalismo público que também precisa desse acolhimento e a questão do transporte público. Nós temos uma licitação vencendo agora dia 5 de novembro, vai nos dar muito trabalho, já vai nos exigir muito esforço já nesse período de transição e certamente nós temos os nossos projetos muito focados na política pública voltada para o idoso, da mulher vítima de agressão, da regularização fundiária, que eu já disse aqui, e da valorização do acolhimento e humanização da saúde. E a senhora, prefeita Marília, o que a senhora olha hoje no seu 4º mandato à frente da Prefeitura de Contagem? Fala, essa é a hora de realizar ou dar continuidade a tal projeto? Concluir as obras de mobilidade para, dessa forma, avançar na política do transporte coletivo, a gente tentar avançar no transporte sobre trilhos, sim, melhoria da infraestrutura, continuar com esses projetos, por exemplo, do programa Asfalto Novo, e na questão da saúde, eu diria que também é o nosso grande desafio. Agora eu vou perguntar aos senhores sobre uma questão que essa é projetando para o futuro. Afinal de contas, todo prefeito, quando senta-se na cadeira ou quando começa a analisar as contas públicas, sempre tem que olhar para o Congresso Nacional e saber exatamente o que o Congresso tende a enviar de recursos ou aquelas pautas que vão surgir, que viram pautas bomba no colo dos prefeitos. Nessa última legislatura, tiveram que lidar os prefeitos, por exemplo, com o piso da enfermagem. Tinha lá uma dificuldade para fazer recomposição e houve uma maneira depois de se acertar. O que os senhores estão olhando especificamente, também com a lupa dos seus municípios, o que pode vir do futuro, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, que preocupa de alguma maneira os municípios, ou se quiserem também dizer, olha, tem alguma coisa no radar muito positiva que pode ser destravada via Congresso Nacional ou Assembleia, fiquem à vontade. Prefeito João Marcelo. Bom, hoje a principal pauta que a gente trata junto ao Congresso está relacionada exatamente ao que eu acabei de dizer das políticas habitacionais. O programa Minha Casa Minha Vida tem sido o principal ponto de articulação e o presidente do Congresso, senador mineiro Rodrigo Pacheco, foi um grande parceiro nosso nesse sentido. Eu acho que a gente tem que seguir dialogando com o Congresso e entendendo quais são os desafios aí de cada município, são realidades diferentes para poder contar sempre com os nossos representantes em Brasília. Prefeito Heron? Betim aguarda muito, nós fizemos uma composição com 18 partidos, então a articulação política eu acho que vai ser um ponto muito forte da nossa cidade agora. E essa articulação política a gente espera trabalhar com muitos projetos. Imagino nos 3 primeiros meses da nossa gestão fazer projetos, aproveitar as emendas, aproveitar os projetos que o governo federal disponibiliza, mas muitas vezes os municípios não estão preparados para apresentar esses projetos, fazer essa mediação, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, e tirar os ismos. Os radicalismos têm que sair fora da nossa conversa. Nós vamos conversar com todas as pessoas. Betim, no nosso caso, está acima de tudo isso e certamente o que a gente espera é que esse grupo que nos apoiou, que vai da direita à esquerda, nos ajude bastante a governar a cidade, porque sozinha Betim não consegue fazer tudo o que a população precisa. Por fim, prefeita Marília Campos. Eu espero que a gente consiga reverter a legislação que retirou grande parte do recurso de Contagem, que foi o ICMS, sim, da educação. Contagem esse ano, se for terminar com toda essa legislação, nós perdemos 80 milhões de recursos na educação. Nós esperamos também que a lei do DPVAT seja regulamentada para que dessa forma possa vir recursos para subsidiar o transporte coletivo, que precisa de subsídio, e hoje isso fica um pouco na nossa conta. E terceiro, que o governo federal continue com os programas do Programa de Aceleração Econômica. Contagem já foi prestigiada agora com 2 projetos do PAC, e a gente espera que a política habitacional, que as políticas de enfrentamento às enchentes, que as políticas de infraestrutura venham nesses programas para que a gente tenha recursos para melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades. Prefeitos reeleitos, João Marcelo do Cidadania de Nova Lima, prefeita Marília Campos do PT e prefeito eleito Heron Guimarães do União Brasil, prefeito de Betim. Muito obrigada pela participação dos senhores, é um prazer para o Jornal Tempo, para a FM o Tempo ter
3 prefeitos, cidades tão importantes, nessa manhã especial de Café com Política, um dia após o resultado das eleições de 2024. E o espaço está aberto para os senhores, como sempre esteve. Espero que os senhores voltem por aqui. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, Thalita, Guilherme. Obrigado a todos que nos acompanharam, especialmente os novalimenses. Não só os 85,6% que votaram na gente, mas todos os novalimenses. Vamos estar governando para toda a cidade. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Marília, Guilherme, Thalita. E eu vou repetir aqui o slogan da nossa campanha: honestidade, eficiência, responsabilidade, obstinação e notoriedade. Eu quero aprender com esses notáveis prefeitos que estão ao meu lado para a gente fazer uma bela gestão. Parabéns aí, Jornal Tempo, por nos convidar para essa apresentação para todas as cidades. Quero aqui, nessa oportunidade, agradecer ao povo de Contagem por garantir essa vitória em primeiro turno. Certamente foi muito importante. Contagem teve vitória de primeiro turno em 1996. Então eu sou a primeira mulher a ser prefeita, a primeira mulher do PT, a primeira a ser reeleita e agora com a vitória no primeiro turno. Podem confiar, nós vamos governar para todos e para todas. Esse é o nosso compromisso. Obrigado mais uma vez, prefeitos, pela presença. Daqui a pouquinho a gente faz outros convites para o Café com Política, que agora começa... Personalizado. Começa agora a fase personalizada dessa conversa. E muito obrigado a você que esteve conosco neste nosso Café com Política especial, no primeiro dia após eleições municipais, com os prefeitos da região metropolitana. Você continua nos acompanhando no youtube.com/o tempo, também todas as repercussões políticas ao longo do dia que traremos no nosso portal tempo.com.br.